Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @Notícias Agrícolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @Noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar, basta se inscrever no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial, faça a sua inscrição, ative o sininho e dessa forma você é notificado toda vez que um boletim ao vivo entrar no ar. Se você quer receber notícias e informações através das plataformas de mensagem, anote esse número que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Através desse número, você manda uma mensagem para a nossa equipe e a nossa equipe vai disponibilizar um link para participação, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Através desse número, você também pode enviar fotos para a gente, fotos que serão publicadas no nosso quadro Imagens do Dia no site Notícias Agrícolas. E também mandar sugestões de pautas, pautas que estão acontecendo na sua região, na sua propriedade, enfim, pautas pertinentes que possam ser discutidas pelos nossos especialistas. Fique ligado porque na sequência tem mais um boletim com conteúdo exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas. Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @Notícias Agrícolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar
Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar... Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim, agora para a gente trazer alguns esclarecimentos. Recentemente, o Manual do Crédito Rural, ele passou aí por algumas alterações, né? E algumas regras foram alteradas de forma até significativa aí. A gente vai discutir que regras são essas e como isso impacta principalmente na questão da prorrogação do crédito rural. Aqui comigo hoje, o Dr. Francisco Thormann, advogado agrarista, está aqui com a gente para nos ajudar a entender o que mudou. Mas, doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Antes de entrar no mérito da mudança, do que aconteceu com esse Manual do Crédito Rural, enfim, se é benéfico ou não para o produtor, o que o produtor precisa estar atento, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho da diferenciação. O que é crédito rural, o que é crédito do setor privado. O produtor ainda confunde muito esses temas e até que ponto ele pode pedir renegociação sem confundir as coisas aí, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É importante, fundamental, a gente iniciar por essa diferenciação, porque é uma confusão muito comum. Embora nós tenhamos modernas ferramentas de financiamento do agronegócio, nós percebemos que o produtor rural ainda tem um pouquinho de confusão sobre o que é crédito rural, o que é financiamento privado. E como nós estamos com essa pauta hoje para falar sobre o Manual do Crédito Rural, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é exatamente o crédito rural para eu saber qual é a implicância dessas alterações, no que isso vai modificar a vida do produtor rural dentro da sua lógica de financiamento. O crédito rural, ele se dá principalmente através do sistema financeiro. É aquele crédito rural que é anunciado todo ano através do Plano Safra, onde o governo estipula os tetos, os limites de encargos, de juros, o valor que vai ser disponibilizado, e é aquele que o produtor rural vai acessar através da sua instituição financeira. Vamos pensar aqui, Proagro, Pronaf, Proagro é seguro, Pronaf, Pronamp, algumas linhas do BNDES. Então, esse é o crédito rural que tem a mão do governo, na mão do Estado controlando. Diferentemente do financiamento privado, é aquele que o produtor negocia direto com o seu fornecedor de insumos, com uma trading. Hoje em dia tem produtor fazendo consórcio, que ele é chamado de crédito rural, mas na verdade não é. É uma modalidade totalmente alheia ao crédito rural. Então, quando o produtor vai lá, negocia, emite uma CPR para o seu fornecedor de insumos, aí nós estamos falando de um financiamento privado que não tem o controle governamental sobre esta ferramenta. E nós vemos cada vez, é importante dizer isso, existe uma migração muito grande do crédito, do financiamento do agronegócio, ele indo para o setor privado, porque o Estado não tem mais tantas condições financeiras de caixa para estar equalizando os juros do crédito rural. Então, nós vemos, sem dúvida nenhuma, uma movimentação muito grande, uma ida do financiamento do produtor financiando a sua atividade no sistema privado, e o crédito rural cada vez ficando com o médio e o pequeno produtor, principalmente o pequeno, através das linhas do Pronaf. Então, essa é a diferença principal que nós temos que entender aqui. Estamos falando de crédito rural. Perfeito. Mas só para a gente entender, portanto, depois dessa contextualização, né, como é que fica a questão da prorrogação? Em ambos os momentos aí, ou em ambas as formas, é possível se renegociar? E como é que ficam os critérios nesse caso, doutor? Essas ferramentas, o Manual do Crédito Rural ele só é aplicado no crédito rural, tá? Essas ferramentas
que alteraram há poucos dias, em maio, agora, a forma de prorrogação, ela é uma das formas de prorrogação do crédito rural. Vamos pensar só na ótica do crédito rural agora, porque lá no financiamento privado a coisa é um pouco mais complicada, lá é uma relação civil entre produtor e seu fornecedor, ok? Mas aqui na ótica do crédito rural, é um crédito que o crédito rural faz parte da política agrícola, portanto ele é uma política de Estado e, portanto, o Estado prevê algumas possibilidades de prorrogação dessa dívida quando o produtor passa por algumas situações. A mais clássica delas, frustração de safra por conta de uma seca, por conta de uma cheia. Aliás, a gente está vivendo esse momento agora com o milho safrinha, né? Aliás, num país continental, todo ano nós vamos viver isso em alguma região. Normal. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos em 2019 frustração por conta da cheia. Em 2020, frustração por conta da estiagem. Esse ano, pelo menos por enquanto, nas lavouras de verão, foi muito bom. Não tivemos nenhuma intempérie quanto às lavouras de verão. Vamos ver o que vai acontecer quanto às de inverno. Mas então, pensando nessa ótica, por isso, como é uma política de Estado, o governo está sempre trabalhando em cima e vendo as necessidades do produtor em caso a caso. Então, existem várias prorrogações do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a depender do caso, ele emite normativas, emite resoluções atendendo pontos específicos. Como, por exemplo, em 2019, veio uma resolução que atendeu o produtor que foi atingido pela cheia. Em 2020, veio uma resolução que atingiu o produtor atingido pela estiagem. Mas, independente dessas ferramentas específicas, nós temos uma regra básica, uma regra geral, que é justamente essa que alterou, que é a prorrogação automática do crédito rural, que está lá no Manual do Crédito Rural, que antes era o 2.6.9, passou a ser o item 2.6.4. E teve uma alteração bem interessante. Se me permite, eu vou ler aqui o que alterou, porque eu acho bem interessante. Para quem está nos acompanhando, prestem atenção na alteração da redação. Tá? Eu estou falando de uma prorrogação, principalmente que acontece em situações de estiagem. Como é que era a redação anterior? Independentemente de consulta ao Banco Central, é devida, prestem atenção à palavra, é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos antes pactuados, desde que se comprove a incapacidade de pagamento do produtor. Devida. Como é que é agora? Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos e aí segue a nova redação. Então, nós tivemos uma mudança conceitual muito grande. Antes nós falávamos em devido, agora eu falo em autorizado. A instituição financeira está autorizada. E aí nós tivemos mais um incremento de requisitos. Veja bem, o produtor rural comprova a dificuldade temporária para o reembolso do crédito, isso segue uma redação muito semelhante à anterior, mas agora, veja bem, a instituição financeira tem que atestar a necessidade da prorrogação e também tem que demonstrar a capacidade de pagamento do mutuário. A demonstração da capacidade de pagamento é um laudo que o produtor rural fazia até pouco tempo atrás, demonstrando nos créditos de custeio especificamente, como ele iria pagar a dívida, ou seja, ele demonstrou lá que a estiagem acabou com a lavoura dele e ele faz um laudo e demonstra, olha, pela minha capacidade de pagamento, eu preciso de 5 anos, 4 anos, 6 anos para pagar esta conta. E agora vem a nova redação aqui do Manual do Crédito Rural e diz que esse encargo agora é do banco. Como é que o banco vai falar sobre como o produtor rural precisa prorrogar a sua dívida? Certamente com documentos que o produtor rural vai municiar o banco. Então, é por isso que eu digo que agora a situação está num momento em que o produtor rural tem que dar esta munição documental para o banco e ele tem que ter uma excelente relação com a instituição financeira. Porque agora ele não depende só de si mesmo, ele depende também dos atos da instituição financeira para fazer esse movimento de prorrogação. No final das contas, essa mudança, então, trouxe uma necessidade de atenção maior do produtor também na hora de pedir a prorrogação. Sem dúvida, porque antes, até nós temos uma súmula do STJ que nos facilita o trâmite, o trato com essas questões do produtor rural, que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele já julgou muitas ações de produtores rurais nesse sentido, e ele já editou uma súmula, ou seja, uma regra genérica que se aplica a todos os processos, onde ele diz que o produtor comprovando a necessidade é direito dele, não é uma faculdade do banco.
Agora, o produtor comprovando os requisitos não é só o ônus do produtor comprovar os requisitos, é o ônus da instituição financeira também, claro, municiado com os documentos que o produtor vai lhe fornecer. É por isso que nós defendemos que a atenção documental que o produtor tem que ter a partir de agora é muito grande. O compliance, estar em acordo com as normativas, ter a sua contabilidade muito bem feita. Acho que o fundamental é isso, um dos pontos fundamentais, ter uma contabilidade muito bem organizada para quando acontecer uma situação dessas, o produtor ter elementos suficientes para apresentar ao banco e demonstrar que sim, ele tem tanto o direito de fazer a sua prorrogação, como a capacidade de fazer o adequado pagamento, o reembolso desse crédito. E ele só vai conseguir demonstrar isso através de uma farta e rica documentação contábil, que vai dar o embasamento suficiente para a instituição financeira acolher esse pedido dele. Evidentemente que nós vamos ver muitas discussões judiciais aí pela frente, porque o banco, talvez, em algumas situações específicas que a gente imagina, como já vivenciamos até agora, né, tanto tempo de prorrogações aí que foram judicializadas, é muito possível que sim, nós vamos ter situações onde mesmo apresentando a documentação farta e correta, o banco vai se negar. E aí, evidentemente, que o produtor pode utilizar das ferramentas judiciais para fazer a sua defesa, só que agora com muito mais elementos, com muito mais informações a serem prestadas para conseguir garantir esse direito em juízo. Agora, só para a gente entender, foi uma resolução publicada em dezembro de 2020 no Conselho Monetário Nacional e também o próprio Bacen agora no final de abril. E essa resolução acabou entrando em vigor a partir do 1º de maio, é isso? Do mês passado? Perfeito. Essa alteração ela entrou em vigor agora, em 1º de maio, pegou muita gente de surpresa, porque o Manual do Crédito Rural, neste ponto, ele não era alterado há muito tempo. Aliás, eu confesso que eu não sei quando é que esse ponto foi alterado pela última vez, porque quando eu estava na faculdade, esse negócio já era assim. 2.6.9 é um clássico dos advogados que trabalham com crédito rural, e agora, de repente, nós tivemos essa alteração substancial, inclusive alterando o próprio item, e que é nova, está sendo digerida pelo universo jurídico. Mas a gente já sabe que vai ter judicialização disso, sim, produtores alegando que o direito dele é atendido pela súmula 298 do STJ, e instituições financeiras alegando que a partir desta nova resolução, ela está autorizada e ela vai ter que analisar caso a caso com discricionariedade. Então, certamente, capítulos jurídicos e judiciais desta novela virão, não tenho dúvida nenhuma. Agora, doutor, o que o produtor precisa ficar atento, né? Porque, às vezes, a negociação ou a renegociação acaba levando ele para um caminho de pegadinhas, né? O que ele precisa saber, o que ele precisa entender na hora de se sentar à mesa com o gerente dele, por exemplo? Quando o produtor rural está amparado por essa prorrogação, ou por alguma prorrogação específica que venha a ser emitida aí pelo governo, é importante entender que aqui nós estamos falando de situações que fogem ao controle do produtor. Quer dizer, o produtor fez tudo correto, fez tudo como deveria ter feito, mas veio uma estiagem e acabou com a lavoura, veio uma cheia e acabou com a lavoura. Então, nesses casos, ele é permitido essa prorrogação. E aí é o principal ponto. Como é que acontece essa prorrogação? Ela é um termo aditivo. Aquele contrato que o produtor fez, aquela cédula que ele emitiu para o banco, ela continua em vigência, em vigor, só que ela vai ter alteração nos prazos do vencimento. Ou seja, ele não vai conseguir pagar esse ano, ele vai pagar no ano que vem, ele vai pagar no outro, enfim. Aí vai ser ajustar os prazos, novos prazos. Os encargos são os mesmos. O juro é o mesmo. O que nós vemos na prática é que muitas vezes o produtor vai até o banco respaldado por esse direito de prorrogação, e lá lhe é imposto uma nova negociação. Quer dizer, o que nós chamamos de operação mata-mata, vamos encerrar essa cédula aqui, acabar com essa dívida antiga e vamos fazer uma cédula nova. E aí que vem o problema, porque muitas vezes essa cédula nova tem juros de mercado. Então o produtor rural deixou de estar amparado por aquela cédula de crédito rural, oriunda do crédito rural,
tinha lá encargos de 3, 4, 5% ao ano, e ele assume uma nova obrigação. E daí vira uma relação privada, no caso. Vira uma relação privada com juros privados. Daqui a pouco, eu já peguei casos aqui que o crédito, a prorrogação, o produtor fez essa renegociação do banco, achando que era uma prorrogação, que ele estava fazendo, amparado pelo Manual do Crédito Rural. Na verdade, ele abandonou uma célula de 6% para ir para uma célula de 30% ao ano. E aí está sujeito a todas as penalidades de uma relação civil normal. Como eu estava te dizendo no início, o crédito rural é política de Estado, é por isso que tem toda essa proteção, é por isso que tem essa limitação de encargos, porque o Estado quer que o produtor rural esteja no campo produzindo. Quando eu pego essa relação protegida e jogo para uma nova relação comum, eu perco toda essa proteção do Manual do Crédito Rural, da política agrícola, e coloco o produtor rural à mercê da instituição financeira. Isso não é raro, acontece com muita frequência. Agora, outra coisa que me chamou a atenção na sua fala foi o seguinte, quando essa prorrogação ela pode acontecer de uma forma generalizada, quando tem uma resolução, ou pode ser de uma forma particular, regional, ou, enfim, pessoal ali, o produtor naquela propriedade teve o problema. Quando é uma situação generalizada de uma região ou de um estado, por exemplo, e que tem essa resolução, ainda assim a regra do banco definir o que ele vai fazer com a prorrogação é válida? Não. Quando nós temos situações específicas que atingem uma região inteira e vem uma resolução criar uma prorrogação, ela traz as regras. Tá? Aí nós saímos desse item do Manual do Crédito Rural que é genérico, que ele pode ser, por exemplo, o produtor teve uma estiagem lá na região, na micro-região dele, mas não foi contemplada por uma resolução específica do governo para toda aquela região. Ele vai se utilizar dessa regra mais genérica, que é o 2.6.4 do Manual do Crédito Rural. Quando vem uma resolução específica atender que os produtores fazem um movimento político e conseguem trazer esse direito à renegociação, essa resolução vai trazer as regras específicas, quais são os requisitos, qual é a forma de pagamento, qual é o prazo de pagamento, qual é a carência, qual é o desconto que eventualmente vai ter. Então, ali, nesses casos, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em 2019, 2020, essa normativa traz todos os requisitos. E essas normativas, o único problema é que elas pecam, que elas também vêm com essa expressão que as instituições financeiras estão autorizadas. E aí vai o produtor rural lá, quando lhe é negado o direito, ir a juízo e dizer, olha, autorizado significa que o banco está autorizado a fazer desde que eu cumpra os requisitos. Cumprir os requisitos, o banco não tem por que se negar. Então, ainda nós vemos algum resquício de judicialização, mesmo nesses casos, onde tem uma resolução específica, uma norma específica para o produtor. Muito bem. Agora, qual é a sinalização, na opinião do senhor, com essas mudanças, né? O que a gente tem que entender, o que essa mudança traz de novidade, de informação e até de necessidade de novo comportamento aí para o produtor, doutor Francisco? É interessante esse teu questionamento, porque assim, na minha percepção, eu já estou há uns 15 anos nessa área, e é uma mudança muito grande que veio agora, né? Embora eu vejo que muita gente está fechando os olhos e dizendo assim, não, a alteração é grande, mas tudo bem, segue como estava. Não segue como estava. Nitidamente, nós temos um desenho que nos leva a perceber que o caminho agora são dois caminhos que nós temos que atender nessas situações. Primeiro, a prorrogação automática, essa que nós vimos a alteração agora, a tendência dela é morrer. Por quê? Porque, ao meu ver, cada vez mais o Estado vai atender demandas específicas da região, como nós vimos aqui na seca e na estiagem, através, evidentemente, do movimento político do produtor, mas, na minha percepção, são essas resoluções específicas, essas medidas específicas que acontecem quando há uma necessidade regional que vão existir. Entendo que a resolução, que essa
prorrogação automática aqui do Manual do Crédito Rural, que é genérica, que é abrangente, ela vai cada vez mais perder força, vai ser cada vez colocado mais empecilhos nela, porque o sistema financeiro vai querer atender só casos comprovadamente frustrações grandes que aconteceram em determinadas regiões. Essa é a minha percepção. E, nitidamente, nós que defendemos sempre a gestão do produtor rural, a gestão na empresa agrária, nós percebemos que cada vez mais é necessário que o produtor faça uso do bom compliance na sua atividade. Ele precisa ter tudo muito regularizado, tudo muito documentado, porque essas situações onde uma estiagem, uma situação adversa, pega o produtor de calça curta e aí a documentação dele está equivocada, ele não tem uma boa contabilidade, ele não consegue comprovar daqui a pouco o uso adequado do crédito rural. Quantas situações eu mesmo vi aqui de produtor rural que na hora de acionar o Proagro, ele não tinha notas fiscais para comprovar o uso daquele crédito na lavoura, e aí teve uma situação de perda do direito do Proagro por conta disso. Então nós precisamos... A gente bate nessa tecla há muito tempo, né? Vocês fazem um trabalho muito forte nesse sentido também. O produtor precisa profissionalização, precisa gestão, e isso está mais claro. Cada vez mais nós percebemos que sem ter tudo muito gerido, sem ter tudo muito organizado dentro da empresa agrária, essas soluções e problemas ficam cada vez mais difíceis. Então é evidente que um produtor que tem um bom compliance, que tem uma boa organização da sua documentação, fica muito mais fácil para ele conseguir fazer essas medidas administrativas junto ao banco. Aquele produtor que tem a sua contabilidade bagunçada, que não tem a comprovação do uso adequado do crédito, ele vai ter muita dificuldade mesmo, inclusive na esfera judicial, para conseguir fazer valer esse tipo de situação. Muito bem. Bom, tá chegando aí o próximo plano safra, né? Muito conturbado, enfim, as discussões ainda muito preocupantes. Nesse plano safra, qual é a sua expectativa, doutor, em relação ao crédito rural? Vem coisa diferente aí? Vem nessa linha que o senhor está dizendo de uma saída maior ou uma presença menor do Estado na hora de liberar recursos, de financiar o agronegócio, uma ampliação da participação do setor privado nesse sentido? O plano safra desse ano, ele está tão diferenciado, tão sui generis, assim, que nós estamos buscando informações. Eu converso com alguns colegas. Tá difícil saber, né, o que vem por aí, né? Mesmo quem está diretamente vinculado ao setor bancário não está conseguindo informações, antecipar informações em relação ao plano safra. Nós percebemos através de uma linha do tempo aí, que é nítido que cada vez mais o governo federal vem se preocupando com o pequeno. E eu concordo plenamente com esta postura, porque é o pequeno que nós precisamos ter incentivo financeiro, uma taxa de juro muito mais baixa, porque nós precisamos viabilizar. Primeiro que o pequeno o produtor familiar é um dos grandes responsáveis pela produção de alimentos. Então, é mais necessário uma política agrícola nesse sentido para fixar esse pessoal no campo, para evitar o êxodo rural, que é uma demanda, uma bronca que nós enfrentamos aqui no Brasil há muito tempo. E cada vez mais, em contrapartida, o grande também se beneficia muito do crédito rural, principalmente nos investimentos, principalmente em linhas que vêm lá do BNDES. Então, armazenamento vem com muita força, não tenho dúvida nenhuma, logística. Esse tipo de crédito está cada vez mais relevante dentro da esfera do crédito rural. O custeio em si, é nítido que ele cada vez mais, pelo menos do grande, assim, ele está vinculado, sim, ao financiamento privado, e o governo vem trabalhando. Bom, desde a lei do agro, que saiu em 2020, nós vemos um movimento muito forte de criar ferramentas para que o produtor consiga buscar esse dinheiro no mercado e que os outros participantes aí da economia, que não têm vinculação com o agro, consigam aportar valores. Então, nós temos muitas ferramentas hoje para viabilizar você, pessoa física, investir em ferramentas que vão viabilizar, que vão lá no final das contas, no final da ponta dessa negociação, acarretar em recursos para o produtor rural.
vire aí, por exemplo, o certificado de recebíveis do agronegócio, a letra de crédito do agronegócio. São possibilidades que qualquer um pode investir e esse dinheiro acaba indo para o agronegócio. É uma possibilidade de investimento novo para quem trabalha no mercado financeiro, uma possibilidade de se financiar para quem está no agronegócio. Enfim, juntando as duas pontas aí, é uma ferramenta importante para a construção, obviamente, aí, dessa necessidade de recursos que o agronegócio tem. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas explicações aqui para a gente. Tem um recadinho aqui para o senhor, Moraes Advocacia, está acompanhando a nossa conversa no YouTube. Ele diz o seguinte: grande turma sabe tudo sobre crédito rural. Então, um abraço também para o pessoal lá da Moraes Advocacia também, que está acompanhando a gente aqui nessa entrevista. Direto do Tocantins. Inclusive, eles têm um evento também essa noite, que também vão trabalhar sobre esse assunto dentro da ótica do Matopiba, para quem puder acompanhar aí hoje, se não me engano, às 19 horas, lá no YouTube, acho que da própria Moraes Advocacia. Legal. Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre que tiver novidade, sempre que tiver discussão nova, vamos colocar esse tema para ser discutido e debatido aqui no Notícias Agrícolas. É o lugar que a gente faz questão de abrir para essas discussões, para o produtor poder entender o que está vindo pela frente. E esse alerta que o senhor fez é muito importante, principalmente na questão da gestão da propriedade, gestão da contabilidade. Isso é fundamental para o agronegócio de agora. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, Alexandre. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aí essa manhã. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Francisco Torma, advogado tributarista aqui com a gente, agrarista, desculpe, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as últimas informações sobre essas mudanças no Manual do Crédito Rural. Portanto, é uma mudança importante que deixa de ser, na verdade, uma prorrogação automática e passa a ser uma prorrogação possibilitada pelo banco. O banco é que vai dizer se aquele pedido é válido ou não. Então, fique atento a essa condição nova e quando você for pedir prorrogação ao banco, entenda o que você precisa ter, o que você precisa ser, enfim, todo o seu processo de gestão contábil aí em dia para poder conseguir, né, de forma mais fácil e mais rápida aí a sua prorrogação. Então, é uma situação importante, é um fundamento importante a ser passado aí para o produtor nesse momento, que o produtor precisa aprimorar a sua gestão. Abraço para vocês, na sequência tem o Mercado do Boi, continue com a gente.